do artigo 22 da Resolução número 003/2001, que trata da eleição da cúpula diretora do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. De relatoria da excelentíssima senhora presidente, conselheira Rosa Ribeiro de Albuquerque. A resolução já foi posta em votação pelo conselheiro Otávio. A informação que recebo da redatora do plenário. Na sessão de quinta-feira. Foi isso? E foi colhido o voto do conselheiro Fernando, do conselheiro Otávio, e não teve a proclamação da aprovação em virtude de eu estar ausente. Para verificar. Por favor, Lúcia. Leia a emenda. O momento na ata em que está posto a chamada do conselheiro, colocando em votação os... Vou pegar lá, não, porque não foi a ata passada, não. Foi a anterior, que a passada foi presidida pelo conselheiro Anselmo. Foi a anterior. Vou pegar. Certo. Para poder não ficar nenhuma dúvida. Para não estar nenhuma dúvida, não restar nenhuma dúvida. Certo. Quem estava presente? São 3 remessas diferentes. Mas isso não era uma diferente quando ele não manda.
Na sessão plenária do dia 5 de julho do corrente ano, foram colhidos votos dos seguintes conselheiros: vice-presidente Maria Cleide Costa Bezerra, Anselmo Roberto de Almeida Brito, Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Na sessão plenária do dia 10 de julho, foram colhidos votos dos seguintes conselheiros: Otávio Lessa de Geraldo Santos e Fernando Ribeiro Toledo. Por gentileza, traga aqui, As outras foram aprovadas. conselheiro. Não, nessa ata não disse, o voto foi... Não é? Com certeza. Em virtude de restar algumas dúvidas a respeito da ata, eu deixo para que proclame a aprovação da referida ata e da resolução de alteração na próxima sessão, solicitando ao plenário, a coordenação, que traga inteiramente. Passamos, então, a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, querendo fazer uso da mesma. Excelência, eu gostaria, de antes de adentrarmos a sessão propriamente dita, né, aos processos de relatoria, eu queria pedir regimentalmente a inversão da pauta, que foi fazer uma correção em um processo meu,
Eu não queria relatar um processo, depois relatar outro, sem estar no meu horário correto para a relatoria. Por isso eu solicito a inversão de pauta, em virtude disso. Conselheiro. Vossa Excelência, a inversão para ser o último a relatar? O último a relatar, em virtude de depender também solicito ao conselheiro substituto Sérgio se existe alguma objeção. Não, tranquilo, senhor. Então, Sem problema. será feita a inversão. Obrigado. Pela ordem, passamos à ordem do dia para relatar, conselheira Maria Cleide. A pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, senhora conselheira também. Trago a relatar, senhora presidente, o processo TC 5173/2014. Trata-se da prestação de contas de governo do senhor José Rogério Cavalcante Farias, na qualidade de gestor do município de Barra de Santo Antônio, durante o exercício financeiro de 2013, protocolada nesta Egregia Corte de Contas no dia 30 de abril de 2014. Os autos foram submetidos à análise da DEFAFON, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON número 61/2015, sem se manifestar conclusivamente acerca das irregularidades das contas. Os autos evoluíram, então, ao gabinete dos auditores, que, por meio do parecer número 87/2016, apontou o não envio de documentos obrigatórios, assim como a presença das irregularidades abaixo elencadas, quais sejam cópia do plano plurianual, ausência desse documento, né, da cópia do plano plurianual, ausência da cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ausência do certificado de regularidade previdenciária, não encaminhamento da relação dos processos licitatórios, ausência de parecer do órgão de controle interno, ofensa às prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal contidas no artigo 19, inciso 3, ao extrapolar o limite máximo de despesa com pessoal, descumprimento do artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal pela aplicação de 58,79% da RCL em despesa com pessoal do Poder Executivo, inúmeras divergências nos valores apresentados no balanço geral, em especial os ligados a gastos com educação, saúde e despesa com pessoal, principalmente quando confrontados com o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, a ocorrência de déficit orçamentário na ordem de R$ 3.517.000, ocorrência de déficit financeiro no valor de R$ 4.786.000, não apresentação de justificativa à frustração de receita na ordem de 12% no exercício em referência na prestação de contas, nem nos relatórios resumidos, ausência de disponibilização em meio eletrônico de acesso público no prazo estabelecido de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira e, por fim, o registro contábil da previsão matemática previdenciária no valor de 26 milhões, divergentes do valor de 21.500.000, do valor da insuficiência atuarial apurada no DRAA, pondo em risco o fluxo financeiro do município. Assim sendo, a auditoria sugeriu inicialmente a citação do prefeito à época, senhor José Rogério Cavalcante Farias, para o exercício do contraditório da ampla defesa. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer 4577/2017, da lavra do Dr. Pedro Barbosa Neto, acompanhou basicamente o parecer da auditoria e apontou também
na prestação de contas, a ausência material do dever de prestar contas com relação aos gastos com saúde e educação, descumprimento da lei de responsabilidade fiscal com relação às medidas impostas no seu artigo 23 para redução de gastos de pessoal e, no mais, repetiu o pronunciamento da auditoria. O Parquê de Contas posicionou-se pela citação prévia do gestor e, caso não houvesse manifestação do mesmo, pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas. Os autos foram encaminhados ao gabinete deste conselheiro, que, por meio de decisão simples, determinou tanto a notificação da atual gestora, senhora Emanuela Corrado Acioli de Moura, para que apresentasse os documentos faltantes, assim como a citação do senhor José Rogério Cavalcante Farias, prefeito responsável pelo exercício financeiro de 2013, para que esse pudesse exercer o contraditório em ampla defesa, assim como trazer aos autos os documentos faltantes. Desse modo, porque devidamente citado, o ex-gestor compareceu aos autos e no dia 1º de fevereiro, 12 de março e 17 de abril, solicitou a prorrogação do prazo para apresentação de defesa, porém, em que pese a concessão por parte deste conselheiro, o mesmo não retornou aos autos para exercer de forma livre o direito de defesa. A atual gestora também solicitou a dilação de prazo para apresentação da documentação requisitada, porém não retornou aos autos. Foi concedido esse prazo, mas não apresentou a documentação faltante. Por fim, eu registro também que o Tribunal de Contas não realizou qualquer tipo de auditoria ou de inspeção in loco no município de Barra de Santo Antônio quanto ao exercício financeiro de 2013. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Senhora presidente, considerando a ausência de parecer do órgão de controle interno, considerando a excessiva utilização de créditos suplementares, considerando o agravamento do déficit do patrimônio financeiro do município, majorado para o montante total de R$ 4.786.734,38, considerando o quociente financeiro de apenas 0,2, evidenciando séria insuficiência de recursos diante do vulto das dívidas municipais, considerando fortíssima dependência do município com relação às transferências constitucionais, responsáveis por mais de 93% da receita corrente de impostos e transferências, além de clara negligência no manejo das fontes de receitas próprias do município, que participa com menos de 7% da composição da sua receita, considerando o descumprimento material do dever de prestar contas com relação aos gastos da educação, considerando a omissão material do dever de prestar contas com relação aos gastos com saúde, considerando o descumprimento da LRF no tocante aos gastos com pessoal, se deu tanto no âmbito do Poder Executivo, não, só deu no âmbito do Poder Executivo, e também no global, em percentual tão elevado que comprometeu os números globais do ente municipal, considerando o descumprimento da LRF no tocante às medidas impostas no seu artigo 23 para a redução dos gastos pessoal quando ultrapassados seus limites, considerando, por fim, o não envio da PPA e da LDO, considerando tudo isto, todos esses fatos, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio, rejeitando as contas do município no exercício 2013. Com a palavra, o conselheiro. Senhora presidente, eu vou fazer uma leitura resumida do voto. Inicialmente, eu ressalto que o gestor deixou de encaminhar
o inventário geral de bens e valores compreendendo saldo em dinheiro, bens móveis, bens imóveis, bens de natureza industrial, ações, créditos e valores almoxarifados e relação nominal da dívida industrial. Deixou de encaminhar também a relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício de 2013 e, descumprindo o calendário de obrigações, também deixou de encaminhar a LDO e o PPA. Faço uma análise dos instrumentos de planejamento de programação, dentre eles a LOA, ficando impossibilitado de fazer análise quanto ao PPA e à LDO, no que essa Corte já pacificou que configuraria omissão parcial do dever de prestar contas. Quanto à LOA, esta foi veiculada por meio da Lei Municipal 537/2012, que estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 34.600.000, e no artigo 4º determinou ou autorizou a abertura de créditos suplementares em até 100% do orçamento previsto para o ano de 2013. Ressalto que este conselheiro vem entendendo como patamar razoável o de 20%, seguindo o entendimento ou a cifra prevista no IEGM, né? Portanto, desde já, nós opinamos pela expedição de recomendação ao atual gestor para que evite o descumprimento deste entendimento deste conselheiro. Fizemos a análise orçamentária, financeira e patrimonial, onde verificamos que o município da Barra de Santo Antônio executou receitas no valor de R$ 30.425.000 e despesas no valor de R$ 33.942.000, gerando um déficit orçamentário no valor de R$ 3.517.000 aproximadamente. No que se refere à alteração do orçamento, a análise verificou que houve abertura de créditos suplementares no montante de R$ 20.586.000, valor que corresponde a cerca de 60% da receita estimada na LOA, abaixo, portanto, do patamar de 100%, mas acima daquele valor que nós entendemos como razoável. No que se refere ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas orçamentárias foram de R$ 30.425.000, as despesas orçamentárias de R$ 33.942.000, as receitas extra-orçamentárias de R$ 7.084.000, as despesas extra-orçamentárias de R$ 6.522.000, e que o prefeito recebeu de saldo de caixa proveniente do exercício de 2012 a quantia correspondente a R$ 3.431.000 e deixou para o exercício de 2014 o valor correspondente a R$ 1.204.000. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um superávit patrimonial de R$ 2.213.000. Quanto à variação do patrimônio, identificamos que a municipalidade adquiriu bens imóveis no montante de R$ 432.000 e bens móveis no valor de R$ 706.000, acrescentando o ativo permanente imobilizado do município, que alcançou o estoque de R$ 20.986.000, sendo que R$ 16.600.000 de bens imóveis e R$ 4.367.000 de bens móveis. Em seguida, senhora presidente, fizemos a análise do cumprimento dos limites constitucionais e, no que se refere à educação, às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, nós identificamos que a prefeitura, que o prefeito efetuou a execução de despesas no montante de 22,55%, abaixo, portanto, do limite mínimo
determinado pelo artigo 212 da Constituição Federal e motivo suficiente para a rejeição das contas. Neste ponto, nós pedimos vênia tanto ao Ministério Público quanto à Auditoria para discordar do entendimento firmado inicialmente de que havia sido aplicado percentual de 29,82% em educação. Com relação ao Fundeb, nós identificamos também o descumprimento do artigo 60, inciso 12, quando este efetuou o pagamento de despesa com remuneração de profissional da educação no patamar de 57,69%, descumprindo, portanto, o artigo 22 da Lei 11.494/2013, que impõe uma despesa mínima de 60% dos recursos do Fundeb. Identificamos também, a análise da nossa assessoria, e aí nós concordamos com o entendimento da auditoria, de que aquele gestor destinou uma importância de 7.718.000 com manutenção e desenvolvimento do ensino, com despesas executadas naquele exercício financeiro, o que corresponde a um percentual de 92,12%, descumprindo também o caput do artigo 21, combinado com o parágrafo 2º da Lei 11.494/2007, que impõe um limite mínimo de 95% de despesas naquele exercício financeiro. Com relação à saúde, nós identificamos que o gestor conseguiu atingir o limite mínimo de 15%, perfazendo um percentual de 16,38%. Também aqui nós destacamos que contabilizamos despesas na função 10, subfunção 122, de manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, da mesma forma como consideramos na contabilidade das despesas com a educação. Houve o descumprimento do artigo 2º da Lei Complementar 141, quando a Secretaria ou o gestor da Secretaria de Saúde realizou despesas com saúde proveniente de caixa que não fosse o Fundo Municipal de Saúde. Neste aspecto, nós discordamos do entendimento de alguns colegas conselheiros, no sentido de que não implicaria rejeição de contas de governo, mas sim na análise das contas de gestão do secretário municipal, sendo, portanto, apontada a irregularidade, todavia sem repercussão jurídica nas contas de governo. Identificamos também que houve o cumprimento do artigo 29A, no que se refere ao limite de repasse para o Legislativo Municipal, e que houve o descumprimento do artigo 182 da Constituição do Estado de Alagoas, quanto ao limite máximo da montante da dívida consolidada. Com relação dos limites legais de despesa com pessoal, foi identificado que o Poder Executivo executou ou realizou despesa com pessoal no montante de R$ 4.679.000, representando respectivamente os percentuais de 2,64% e 39,31% da receita corrente líquida, cumprindo a exigência estabelecida no artigo 19 e 20, inciso 3, a linha A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Verificamos que o total de despesa com pessoal do Poder Legislativo
foi no montante de R$ 973 mil, representando um percentual de 3,51% da receita corrente líquida, cumprindo a exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3, a linha A, também da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que, por outro lado, foi verificado que o total de despesa com o pessoal do Poder Executivo foi no montante de R$ 15.295.000, representando, desta feita, um percentual de 55,10% da RCL. Com relação ao sistema de controle interno, a análise integrada ficou prejudicada, visto que o gestor não encaminhou o relatório de controle interno, descumprindo, portanto, a instrução normativa desta Corte de 2011 e com vigência a partir de 2012, de modo que estou apresentando o voto, senhora presidente, pela emissão de parecer prévio nas contas de governo do senhor José Rogério Cavalcante Farias, gestor do município de Barra de Santo Antônio, no exercício financeiro de 2013, recomendando ao Legislativo Municipal que, quando do seu julgamento, este faça pela rejeição / irregularidade das contas, amparado nos artigos 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320 e ainda nos artigos 1º, incisos 1 e 4, artigo 34 e 94, combinados da Lei Estadual 5.604. Estou votando também por determinar ao FUNCONTAS que instaure procedimento com vistas a apurar o não atendimento no prazo fixado e sem causa justificada de diligência determinada por este relator, a atual prefeita, senhora Emanuela Corado Acioli de Moura. Estou votando também por recomendar ao atual gestora, que não cometa as irregularidades apontadas nos itens 13, 20, 23, 25, 32 a 34, 36.3, 36.8, 37, 39 a 41 e 47 do voto. Estou votando também por solicitar à Câmara de Vereadores que remeta cópia do resultado do julgamento. Estou remetendo cópia deste voto, juntamente com parecer prévio, ao gestor epigrafado e oficiando o Ministério Público Estadual, comunicando-lhe acerca das irregularidades apontadas nos itens 20, 32, 33, 34, 37 e 39 do voto. Por fim, em publicar a presente deliberação e para todos os fins de direito. É como eu estou votando, senhora presidente. Em discussão, o processo. Senhora presidente. A palavra, conselheira Anselmo. Excelência, queria fazer um destaque. Parece que o conjunto da obra foi vasto e não teria o tribunal como não emitir parecer com a recomendação aqui feita pelo relator, mas eu queria fazer o destaque apenas para uma situação que cuida do PPA, LDO e LOA. Essa tríade, aqui, discordando parcialmente do relator, quando diz que o tribunal reconhecia uma ausência ou prestação de contas de forma parcial, nós entendemos um pouco diferente, porque é uma tríade. A validade da própria lei orçamentária, ela está na LDO e no PPA. Então, quando não existe essa tríade perfeita, na verdade estamos
diante de uma verdadeira ausência de prestação de contas. Eu aqui não vou especificar do que se trata, mas vou apenas fazer aqui chamar a atenção no que diz respeito à falta, em regra, da LDO, do PPA e LOA. Especificamente, a falta do PPA, da LDO, que dá o substrato de legitimidade da LOA. Assim, numa análise até superficial, especificamente quanto à ausência desses dois instrumentos de programação, eu entendo que restam feridos o artigo 65 em diversos parágrafos, 1º, 2º, 4º, 7º, 167 em seu parágrafo 1º, inclusive o 169, parágrafo 1º 2, que o conselheiro traz, como fez a análise do Ministério Público também, para a questão das contas, dos limites de despesa de pessoal. E, por derradeiro, na lei mais recente, no próprio caput do artigo 5º da Lei Complementar 101 de 2000. Na verdade, reitero, repito, não consigo enxergar uma parcialidade da prestação, mas uma verdadeira ausência de prestação de contas, quanto aos instrumentos necessários a essa análise. As contas de governo, eles não estão presentes, não são enviados para subsidiar, inclusive, tudo que é levantado a partir da lei orçamentária, todos aqueles balanços, todas aquelas partes contábil, alguns índices de verificação de limites trazidos na LRF. Então, na verdade, quando isso se instaura, temos um arremedo de prestação de contas, mas não uma verdadeira prestação de contas. Era só esse destaque que queria fazer, senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu só fazer um esclarecimento quanto ao entendimento deste conselheiro, né? A gente não tem nos autos como dizer, eu compreendi bem a colocação do conselheiro Anselmo, mas a gente não tem como dizer que essas leis de planejamento, tanto a PPA quanto a LDO, elas inexistiram, né? A gente não tem elementos para dizer. A gente tem elementos para dizer que não foram enviados, né? Como houve um encaminhamento apenas da LOA e essa goza de toda a presunção de legitimidade a qual o direito atribui, nós consideramos que houve uma prestação de contas, ainda que parcial, né? O gestor encaminhou os documentos contábeis, ele encaminhou parte da documentação prevista na extinta Resolução Normativa 002/2003. Então, por conta disso, nós divergimos em parte do conselheiro Anselmo e com a devida vênia para entender que houve sim ações da parte do gestor no sentido de prestar contas, mas que essas ações não foram suficientes para cumprir todas as obrigações previstas nos normativos da época. No mais, eu concordo com as afirmações do conselheiro de Sua Excelência. Encerrada a discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Senhora presidente, eu acompanho o relator integralmente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu, sendo assim, fico com minha pauta esgotada para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, tenho inicialmente aqui alguns processos que tratam de sancionamento em razão de descumprimento do disposto
a nossa instrução normativa número 002/2010, que trata das remessas dos dados do SICAP. Bem, o primeiro processo é o de número 11.962/2015, da Câmara Municipal de Coité do Noia. O responsável nos autos é André Alcântara Vieira e refere-se à segunda remessa do ano de 2015 dos dados SICAP. O processo seguinte é o 11.754/2015 da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. A responsável é Pauline de Fátima Pereira Albuquerque e refere-se à segunda remessa do ano 2015. O processo seguinte é o de número 2.333/2017 da Câmara Municipal de Junqueiro e o responsável é José Valmir da Silva e refere-se à quarta remessa do ano 2016. Processo 6.655/2017 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município Teotônio Vilela. O responsável é Geraldo Justino da Silva Filho e refere-se à quarta remessa do ano 2015. Processo 3.986 de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Pindoba. A responsável é Elineide Henrique Soares Barbosa e refere-se à sexta remessa do SICAP do ano 2014. Processo 1839/2015 do Fundo Municipal de Saúde de Champreta. A responsável é Ângela Maria Holanda Vilela e refere-se à segunda remessa do SICAP do ano 2014. Processo 14.575 de 2015 do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre. A responsável é Maria Josineide Vasconcelos Granja e refere-se à quarta remessa do SICAP do ano 2015. Processo 14.170/2014 do Fundo Municipal de Assistência Social de Pindoba. A responsável é Raquel Esteves Vasconcelos Nunes e refere-se à quarta remessa do ano 2013. Processo 11.755/2015 da Prefeitura Municipal de Campo Grande. O responsável é Miguel Joaquim dos Santos Neto e refere-se à segunda remessa do ano 2015. Processo 11.974/2015 do Fundo Municipal de Saúde de Olho d'Água Grande. O responsável é Erivone Aparecida de Carvalho e refere-se à segunda remessa do ano 2015. O processo seguinte é o de número 15.184/2014 do Instituto de Previdência Social do município de Pindoba. O responsável é Jailson da Silva Batista e refere-se à terceira remessa do ano 2014. Concluindo os processos de aplicação de sancionamento, tem o processo 6.258/2015 do Fundo Municipal de Previdência Social de Pindoba. O responsável é Jailson da Silva Batista e refere-se à sexta remessa do ano 2014. Senhora Presidente, todos os processos agora relatados, eles tratam de descumprimento, como eu falei inicialmente, do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010. Ou seja, refere-se ao não envio no prazo regulamentar esta cor de conta das remessas do SICAP. Em razão desse não envio no tempo hábil, os responsáveis foram devidamente notificados por meio de ofício, acompanhado de aviso de recebimento, os ARs, que foram juntados aos autos, para que apresentasse manifestação sobre os fatos ali descritos. Todavia, senhora Presidente, os responsáveis não ofereceram
defesa nem apresentaram contraditório, né? Mesmo sendo solicitado a se manifestar. E aí o nosso protocolo certificou que não houve autuação de manifestação desses responsáveis. E, por fim, eu verifico que todos os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa Corte de Contas. Dessa forma, eu voto no sentido de que o Pleno deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por aplicar multa de 100 falso a cada um desses responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º da nossa lei orgânica, em decorrência do não envio no prazo regulamentado das remessas do SICAP, descumprindo a norma estabelecida no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa 002/2010, também decida por cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias ao pagamento da multa que lhe foi imposto por este tribunal a crédito do FUNCONTAS, em consonância com artigo 2º, inciso 4º da Lei número 6.350 de 2003. Também por alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução, conforme previsto no artigo 31, inciso 2º da Lei 5.604 de 94 e artigos 157 a 205 do nosso regimento interno. Por fim, cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento dessa deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201 do nosso regimento interno. É como voto em todos os processos, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, Ministério Público opina pela aplicação de multa nos processos relatados pelo conselheiro Sérgio Maciel. Em discussão os processos. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Posicionamento, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, tenho ainda um processo, trata-se do processo número 4.712/2009, é uma prestação de contas da Prefeitura do município de Campestre, relativa ao ano de 2008, que o relator originário é o conselheiro Anselmo Brito. E o processo veio a este egrégio Tribunal Pleno na data de 5 de junho de 2018, e aí solicitei vistas dos autos e trago nesta oportunidade o meu voto vista. E aí passo a relatá-lo. Vou ser breve, até mesmo porque a divergência em relação ao voto do conselheiro são apenas em 2 pontos. Especificamente, são os pontos que tratam do cálculo do mínimo constitucional, do limite mínimo constitucional de aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino e ações de serviços públicos de saúde. Nesses autos, no que diz respeito ao limite mínimo de 25% da aplicação das receitas de impostos e transferências de impostos em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o conselheiro Anselmo, no seu voto, ele apresentou um cálculo que apurou o percentual de 18,5% de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. Como todos aqui, eu acho que já
tem conhecimento, o conselheiro Anselmo, a metodologia do cálculo dele, ele exclui as despesas referentes ao programa Administração Geral, mesmo sendo da função Educação, por entender que esses gastos não são vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Diferentemente do meu entendimento, e aqui nos autos ele fez a exclusão no montante de R$ 815.408,26. E aí eu entendo que esse programa Administração Geral, que é a classificação programática dele é a 12122, eu entendo que ele sim, ele compõe o gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme previsto na Lei 9394 de 96, seu artigo 70, especialmente os incisos 3º do artigo 70, que fala assim: considera-se como manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a... Aí no inciso 3º, ele relaciona aqui 8 incisos. O inciso 3º fala uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, né? E no inciso 5º, ele fala assim: a realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Aqui na prestação de contas, essas despesas, elas vêm consolidadas, elas vêm somadas num único programa, que é esse 122, esses 815 mil, refere-se a diversas despesas, inclusive aqui, essa despesa, aqui, o maior componente dela refere-se ao pagamento de salários e vencimento dos servidores da educação, mas que dão apoio à educação, ou seja, aqueles pessoal da área administrativa, normalmente, os servidores, os técnicos, que auxiliam, por exemplo, os secretários escolares, a diretora, as secretárias de educação, os vigilantes. Normalmente, eu não estou afirmando aqui porque nós não temos essa informação aqui na prestação de contas, mas se você for verificar a folha de pagamento da educação, o centro de custo, onde são acumulados e são colocados esses valores, eles estão nesse programa, nesse 122. Por quê? Eles não estão diretamente, não são, por exemplo, os professores ou aqueles profissionais que atuam diretamente na escola. É só um exemplo. Por exemplo, um outro exemplo, o combustível do veículo que atende a secretária de educação ou a diretora de uma escola, às vezes pode estar aqui também. A diária de um servidor que foi fazer um curso fora do município. Então aqui são contabilizadas diversas despesas que se referem exatamente a esses incisos 3º e 5º dessa lei aqui, que fala assim, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. De alguma forma estão vinculados ao ensino. Então, eu entendo que isso aqui não pode ser excluído do gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, porque se for feito dessa forma, nós teríamos assim uma imensa maioria dos municípios que deixariam de descumprir esse limite constitucional. E aqui, no caso dos autos, foram excluídos 815